Então, muito boa tarde. Vamos terminar os trabalhos de hoje, o primeiro dia deste colóquio. E conforme consta do programa, esta última sessão compor-se-á de uma apresentação, de várias apresentações, necessariamente breves. A primeira da revista Nova Águia, e eu, para facilitar essa apresentação, remeto para o nosso portal, onde podem encontrar as diversas capas, os diversos índices, os diversos editoriais. Fazendo uma retrospectiva muito breve, temos aqui a capa número 1, cujo tema foi a Ideia de Pátria e a sua atualidade, uma capa desenhada pelo mestre João Rodrigues, do Porto. Depois, no segundo semestre de 2008, evocámos a figura de António Vieira, nos 400 anos do seu nascimento. Em 2009, a figura de capa em destaque foi Agostinho da Silva, porque, enfim, não posso demorar em grandes explicações, mas, enfim, aqui as explicações, neste caso, são por demais óbvias. Sendo a revista Nova Águia, enfim, a revista que é o órgão do Movimento Internacional Lusófono, e sendo nós assumidamente pró-lusófonos, no sentido em que defendemos o reforço dos laços entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa nos planos cultural, social, económico e político, necessariamente o Agostinho da Silva é para nós uma figura de referência, se não mesmo uma figura de referência. Depois, no número 4, a figura em destaque foi Teixeira de Pascoais, e aqui as explicações são igualmente óbvias. A revista Nova Águia deve o seu nome à revista Águia, ao órgão do movimento da Renascença Portuguesa, e, como todos sabem, Pascoais foi o poeta por excelência da revista Águia e da Renascença Portuguesa. Em 2010 assinalámos duas efemérides, os 100 anos da própria revista Águia, que foi lançada no dia 1 de dezembro de 1910, e também aqui o dia 1 de dezembro não foi por acaso, este culto da nossa independência, que é de ser uma independência política, uma independência cultural, histórica. Depois, no segundo semestre, falámos dos 100 anos da República, não propriamente a República que se instaurou no dia 5 de outubro de 1910, mas uma outra República sonhada por esta geração. Em 2011, a figura de destaque foi Fernando Pessoa. Também procuramos fazer um balanço sobre a CPLP, 15 anos após a sua criação. E daí a frase que aparece em destaque: minha pátria é a língua portuguesa. O que é que isso significa? Enfim, foi isso que procurámos pensar nesse número. Depois, no número 8, o título genérico foi o Pensamento da Cultura da Língua Portuguesa, onde falámos sobre uma série de autores que nos são particularmente caros, não apenas portugueses, mas lusófonos. A Nova Águia procura ter sempre essa marca, daí a colaboração que temos em cada número de autores lusófonos não portugueses. Depois assinalámos os 100 anos da Renascença Portuguesa, e uma vez mais uma perspectiva não de todo passadista. Se nós retomamos as nossas raízes, é para eliminar o nosso presente e, mais do que isso, o nosso futuro possível, de tal forma que a questão que então levantámos nesse número 9 tenha sido: como será Portugal daqui a 100 anos? Obviamente de uma forma interrogativa. Enfim, ninguém poderá garantir que Portugal existirá daqui a 100 anos. Se já é difícil assegurar que Portugal existe hoje, quanto mais daqui a 100 anos, nós pelo menos achamos que será possível, e será tanto mais possível quanto nós cultivarmos esses nossos valores histórico-culturais. Depois, no número 10, a figura que sobressai é a figura de Leonardo de Coimbra, uma das grandes figuras matriciais da filosofia portuguesa, da Renascença Portuguesa, da revista Águia e da Faculdade de Letras do Porto, de que foi, enfim, a figura por excelência. No número 11, o tema genérico foi o mar e a lusofonia, e partimos de uma frase que já foi aqui evocada, do Virgílio Ferreira: da minha língua vê-se o mar. Depois, no número 12, a figura que surge aqui em destaque é a figura de António Quadros, também sebejamente conhecida, um grande historiador das nossas raízes míticas. No número 13, quisemos fazer um balanço sobre o 25 de Abril, 40 anos depois, e esse balanço foi feito muito a partir do pensamento de Agostinho da Silva, que no essencial viu o 25 de Abril como uma oportunidade perdida para dar passos
passos mais assertivos e mais consequentes em prol dessa comunidade de língua portuguesa que ele anteviu desde pelo menos os anos 50. Depois, prosseguindo esta maratona, que é mais um sprint, temos no número 14, uma vez mais, como figura de destaque, Fernando Pessoa, por ocasião dos 80 anos da mensagem. Esta fotografia que aparece aqui do canto superior direito é uma imagem da Sociedade de Geografia de Lisboa, mais precisamente de um congresso que o MIL organizou, o segundo Congresso da Cidadania Lusófona, que é um congresso muito marcante para nós, já que ao longo desses 3 congressos, já decorreram 3, o quarto será em março, temos congregado associações da sociedade civil, todo o espaço da lusofonia. Essa rede tem-se sedimentado de ano para ano. E, mais recentemente, temos o 15º número, onde aparece uma vez mais Fernando Pessoa, por ocasião dos 100 anos do Orfeu, e Teixeira de Pascoais, por ocasião dos 100 anos da Arte de Ser Português, uma obra não menos relevante na nossa cultura. E finalmente chegamos ao mais recente número, o 16º, em que a figura de destaque é a figura de Sampaio Bruno, uma figura fundamental da filosofia portuguesa. O Álvaro Ribeiro considerava o mesmo como o fundador da filosofia portuguesa. Enfim, eu não vou ter tempo para desenvolver essa tese. Em todo caso, neste portal encontram todos os elementos relativos a todos os números, obviamente a este mais recente, como seja o editorial que justifica as várias temáticas, o índice, onde sobressai a heterogeneidade temática, já que, para além de Sampaio Bruno, há outros autores e outros temas que são devidamente desenvolvidos. Para além desta informação mais relativa à revista, a Nova Águia assume-se como um órgão de difusão cultural, dando eco e difundindo e publicitando eventos que, a nosso ver, tenham real relevância cultural, tanto mais porque, enfim, a forma como os nossos média, inclusive aqueles que se assumem como órgãos de difusão cultural, a forma enviesada como eles publicitam certos eventos e, pelo contrário, omitem outros, de facto faz-nos sentir ter uma maior responsabilidade sobre os nossos ombros, no sentido de difundir devidamente certos eventos que não têm a cobertura mediática que, a nosso ver, mereciam. Obviamente, escusado de sair dizer que este colóquio tem também aqui o devido destaque neste nosso portal. Para além disso, o MIL tem também promovido, para além da revista e de outras obras, promoveu recentemente, em parceria com o Daniel Gouveia, aqui presente, e que saúdo, uma coleção de livros. Saíram já 3, hoje será lançado o 4º, e aqui temos a apresentação sucinta dessas 3 obras, que saíram nos últimos 3, 4 meses. 3 obras que nós designamos como de filosofia lusófona, até porque são 3 autores de diversas paragens. A professora Constança Marcondes César, do Brasil, Olhares Luso-Brasileiros, uma obra que foi lançada no festival literário que nós organizámos no final de novembro, entre 18 e 22 de novembro, o primeiro festival Tábula Rasa. Depois temos também uma obra lançada também nesse festival de um autor, de um jovem investigador cabo-verdiano, o Hélder Manuel Carlos, Filosofia, Arte e Literatura. E finalmente temos uma obra do Luís de Barreiros Tavares, aqui presente, sobre Fernando Pessoa, o acto escrito de Fernando Pessoa, a obra em que ele collige alguns textos, alguns dos quais, de resto, também já publicados na Nova Águia. E hoje temos o grato prazer de apresentar o 4º título dessa coleção, que se está a apresentar agora, que é uma obra do Otávio dos Santos, membro da organização deste congresso, e que se intitula Poemas de uma Quimera, que eu tive também o grato prazer de escrever um prefácio,
portanto, que aparece a abrir a obra, e, portanto, é sobre essa obra que o próprio autor vos irá falar agora aqui de seguida. Boa tarde. Obrigado, Renato. E o agradecimento, em primeiro lugar, por esta obra ser possível, também, principalmente ao Renato Epifânio. Eu já praticamente tinha desistido de acreditar que fosse possível. Este ano, claro que já há muitos anos, já há 30 anos que eu comecei a minha saga de tentar publicar as minhas obras, e como acontece com quase muitas pessoas, muitas experiências de escritores, muitos começam com a poesia. Foi também o meu caso em 85. E era especialmente importante para mim, depois de não ter conseguido, nestas últimas 3 décadas, publicar neste ano esta coleção de poemas meus que tem como tema último, direto ou indireto, Portugal, os portugueses, a sua história e as suas lendas, pelo menos como eu os vi neste ano, que é um ano especial em termos de efemérides, começando, obviamente, por esta efeméride que nós hoje aqui assinalamos, 500 anos da morte de Afonso de Albuquerque, uma figura que a mim, como a muitos outros portugueses, muito diz e que eu muito admiro, mas também por ser, 2015, o ano dos 600 anos da conquista de Ceuta, os 250 anos do nascimento de Bocage, que foi um dos protagonistas principais do meu romance Espíritos das Luzes. Portanto, seria importante para mim que neste ano eu também desse o meu modesto contributo a esta contínua, permanente discussão da Portugalidade e da lusofonia com este livro. Já tinha praticamente desistido algumas outras tentativas, mas como muitas vezes acontece, isso acontece frequentemente, a solução está muito perto de nós, mais perto de pensada, e em conversa com o Renato, perguntando no âmbito das atividades do Mil, da Nova Águia, seria possível, disse, mas com certeza temos a promover a edição de obras. E obras como o Renato também já salientou, e a importância do Mil também se verifica nesse aspecto, porque é um polo agregador de ideias, personalidades, de vontades, que muitas vezes não têm expressão, não têm eco de outros meios. Por vários motivos, e com certeza muitos sabem, não é preciso discuti-los, alguma animosidade ideológica, muitas vezes não fundamentada. Aliás, o Renato, muitas vezes, e eu assisto a isso, e também participo, mas o Renato mais, enquanto Presidente da Direção do MIL, vê-se obrigado a esclarecer quem diz que o MIL é uma organização de cunho marcadamente reacionário ou saudosista, mas não é nada disso. O MIL agrega muitas pessoas com muitas ideias, e essa diversidade faz também a força desta nossa associação. E permitiu, portanto, lançar este livro, com mais de 60 poemas, os mais antigos, escritos logo, os primeiros que eu comecei, por volta de 1978, portanto já são quase 40 anos, mais recentes, este ano 2015, e que são como que, vá lá, vou colocar aqui bastantes aspas, as minhas notas de rodapé à história. Eles estão, quem adquiriu o livro e quem o ler, reparará que eles estão dispostos, procuram acompanhar a cronologia da história de Portugal, mas obviamente não foram escritos nessa sequência. Aliás, para não haver dúvidas, cada poema está identificado pelo seu número, na ordem que eu fui escrevendo e o ano em que ele foi escrito. E depois, quando se tratou de reunir as obras, os poemas, e fazer um livro minimamente coerente, havia que procurar essa sequência. O tom há diferentes perspectivas, diferentes abordagens. Há alguns que são de caráter claramente satírico, claramente humorístico. Uns de caráter mais sério, de caráter mais elogioso de determinados factos e figuras, mas isso também espelha a minha própria evolução ideológica, e também muito mudei nas últimas décadas. E, portanto, o resultado é este livro que vocês poderão encontrar a quem teve bastante, e tal como o Renato também quer aqui declarar publicamente o meu apreço pelo Daniel Gouveia, que esteve comigo, que esteve presente no lançamento do meu primeiro livro, há 12 anos, Coletânea de Contos Visões, e que agora também está presente na feitura deste livro, e com a sua competência, o seu conhecimento, a sua sensatez, ajudou-me a corrigir alguns erros, a fazer alguns aperfeiçoamentos. Portanto, aquilo que mais há a dizer, digamos que
fazemos aquilo que nos deixa muitas vezes. Procuramos transmitir as nossas ideias, expressar a nossa voz da melhor forma possível e, portanto, este livro fará o seu caminho, como outros fizeram, e para isso, claro, estou sempre disponível para receber, ouvir as opiniões, sejam elas quais forem, que eventualmente possam ter. Pela minha parte, eu posso dizer que estarei sempre receptivo a ouvir aquilo que se diz e sempre confiar, fazer mais e melhor o que for possível. Muito obrigado pela vossa presença. Muito bem, Otávio, e gratos por este livro, que também enriquece este espólio que o MIL vai procurando cimentar ao longo dos seus já 5 anos. Enfim, do ponto de vista oficial, o MIL nasceu na esteira das comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva. Essas comemorações, como muitos de vós recordarão, portanto, estamos a falar de 2006, foi aí a gênese deste movimento cultural e cívico, que se veio a apresentar em 2008, ano em que também se lançou o primeiro número da Nova Águia, mas depois oficialmente só se constituiu em 2010, no dia 15 de outubro, mais precisamente. Para além enfim, das atividades a que o MIL dá publicidade, sempre aquelas em que reconhece necessariamente mérito cultural, o MIL tem também procurado apoiar, na sua medida do possível, algumas publicações, algumas outras revistas, e é o caso da Finis Mundi, também por ligações pessoais, ao Flávio Gonçalves, aqui presente, e que, enfim, que acompanhei a gênese dessa revista. Tenho também participei na maior parte dos números da Finis Mundi, e também quando o Flávio Gonçalves, enfim, me disse muito informalmente, como é timbre das nossas relações, que tinha o último número, o mais recente número da Finis Mundi para apresentar, em dezembro eu disse-lhe que uma altura propícia seria este evento, onde precisamente teríamos um painel de apresentação de obras, e daí este convite, esta proposta, e temos connosco o novo diretor da Finis Mundi, que, portanto, vos falará deste mais recente número da revista. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite do MIL. Realmente, desde o último número sou o diretor oficial, e neste número foi o primeiro número que eu dirigi realmente, efetivamente. A Finis Mundi é uma revista que se debruça sobre vários assuntos: história, literatura, geopolítica, filosofia, e portanto também tem todo o gosto em apresentar-se aqui no colóquio sobre os 500 anos de Afonso de Oliveira. A Finis Mundi, como disse o Dr. Epifânio, foi fundada ainda em 2010 por Flávio Gonçalves. O seu nome denota um pouco o caráter da revista. É uma revista para o fim do mundo, digamos, para os tempos conturbados em que vivemos. Neste número, que podem ver ali no escaparate, abordamos vários temas que penso que são pertinentes para a atualidade. Desde os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, os 150 anos dessa de Queiroz, incluindo um ponto desse autor português tão conhecido, mas também outros temas de atualidade, como a Síria, como a situação dos migrantes, etc. Também posso dizer que a revista está sempre aberta a novas participações. É uma revista plural e que pretende abordar vários temas do espectro, digamos, académico. Os números não são assim, portanto, números temáticos, mas sim números heterodoxos que têm vários assuntos, várias temáticas. Para quem não conhece, o melhor mesmo é folhear a revista, que também está ali numa banca de entrada, juntamente com a Nova Águia, com o livro de poesias, e para quem não conhece poderão ficar com uma ideia, poderão adquirir a revista, e espero que se tornem também leitores da mesma. Muito obrigado. Muito obrigado. Então fica aí essa sugestão para consultar as revistas em papel e também na versão digital.
Eu digo sempre isto, é verdade, as pessoas riem-se, mas é verdade. Quando se digitava Nova Águia ao princípio, parecia sempre o último reforço do Benfica, e eu, como sportinguista, era uma coisa que me irritava, mas agora, quando se digita Nova Águia, em qualquer motor de busca, sem exceção, vou ter diretamente ao portal da revista, e aí tem também links para outras publicações, nomeadamente para a Finis Mundi. Confirmei agora que está aqui o link da Finis Mundi, portanto, podem depois também consultar o site da revista. Então, até amanhã às 4 na Sociedade Histórica de Defesa de Portugal. Obrigado.